Minutos. 1h27. A Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é ouro de tolo. Vamos ao comentário. Bom, esse tema eu me refiro faço uma alusão aos Jogos Olímpicos, à Olimpíada, agora que tivemos em Tóquio. E segundo alguns economistas, principalmente o empresário chamado Robert Daade, ele disse que a Olimpíada do Japão deu prejuízo. E ele ainda disse que as Olimpíadas, em regra, dão prejuízo. Então, o que é que nós podemos dizer e afrontar essa colocação? Eu costumo dizer que o ser humano só muda se ele mudar de consciência. Não é se ele mudar de lugar, se mudar de religião, se mudar de posição social. Ele só muda se alterar sua consciência. O mundo não é construído, a identidade social de um povo não é construída pela enxada, pela caneta ou pelo computador. Para que a enxada, a caneta e o computador viva e produza, as pessoas precisam se emocionar. As pessoas precisam de entretenimento. As pessoas precisam construir histórias. História funcional, história esportiva, história social. Não é? Então, Olimpíada nenhuma deu prejuízo. A Olimpíadas do Japão, que não teve bilheteria, segundo eles, retorno financeiro, deu prejuízo? Não deu. Não dá. Por que não dá? Porque existe, aliás, a economia tradicionalista, conservadora, tem que alterar a sua consciência executiva para entender que a economia hoje ela não é mais fruto do pagar e receber, produzir e vender e lucrar, não. Hoje nós temos a economia voltada para o lucro social, para o lucro ambiental. Então as pessoas precisam entender que aqueles que trabalham precisam se entreter, precisam se emocionar, precisam rir, chorar pelo acontecimento da história de cada pessoa. O Brasil, por exemplo, mandou 309 atletas para lá. 42% não tem patrocinador. 19% vive com até R$2.000. 7% com R$1.000 por mês. E 13% com menos do que isso. Então, é preciso entender que, primeiro, foram construídas, confeccionadas mais de 5.000 medalhas. 78.000 objetos eletrônicos. Sem falar na quantidade imensa de material esportivo, individual e material de uso para cada modalidade. Para o cavalo que faz o hipismo, o quanto custa um animal daquele? Com quem é dono, quem trata, alimentação e tudo isso. Para se ter uma ideia, em 2020 o governo atual atrasou o Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta é um programa que foi criado em cima de quê? Em cima de 2% das loterias federais que vão para o Comitê Olímpico Brasileiro. E observe, nós temos 42% de atletas que não tiveram patrocinadores. E essas pessoas construíram uma história esportiva. Essas pessoas têm uma capacidade, eu não vou dizer dom, mas um aprendizado, uma tendência ao esporte e uma agilidade, uma habilidade esportiva diferenciada. Essas pessoas não vão pegar na enxada, não vão usar a caneta como ofício funcional. E nem tampouco eles vão usar o computador. Eles vão usar o corpo para não só se projetar, mas como melhorar a imagem da natureza humana. Desculpem, para fazer com que as pessoas a cada 2 anos ou 4 anos, as pessoas se emocionem, que observem a história de luta de cada pessoa. Né? Então não há de forma nenhuma prejuízo nisso, só há lucro, sem falar
dar oportunidades que jovens com habilidades para o esporte não sejam cooptados pelo crime organizado, pelo tráfico, pela droga, e não está concorrendo no mercado de trabalho em funções burocráticas ou tecnocráticas. Para se ter ideia, em 2020, o governo destinou para o Comitê Olímpico, para os atletas, 209 milhões. Mas o custo para manter esse pessoal é de 750 milhões. E essas pessoas não estão fazendo favor. Essas pessoas estão criando laços sociais e econômicos entre os países, emocionando o mundo, produzindo, gerando milhares de empregos, gerando renda no hotel, em tudo que é hotelaria, em tudo que é ponto turístico. Então não se deve dizer que uma Olimpíada dá prejuízo, gente. Cada ser humano absorvido pelo esporte é uma vítima do crime organizado, porque na maioria deles são pessoas que furam bloqueio social e econômico, não estão na elite, está provado agora. Nessa Olimpíada, o que seria daquela criança como a Raíssa Leal, que aos 13 anos de idade vai divulgar, vai ampliar, vai fazer com que a criança sonhe. O que nós temos que ter é consciência, mudar a nossa visão de mundo. Cada gestor municipal, nós ficamos achando interessante um gestor ou gestora que calça a rua, que faz estrada. Gente, isso é básico. Desde que cidade foi construída, que todos os prefeitos têm que fazer isso. O diferencial está no desenvolvimento social, ambiental, para outro tipo de necessidade social. Caruaru, por exemplo, a capital do Agreste, não me diga que aqui não tem atleta. Não me diga que aqui não tem uma Larissa. Não me diga que aqui não tem qualquer um atleta daquele. Tem. Mas qual a oportunidade que ele tem? Qual é o investimento estrutural, econômico e social para que nós possamos apreciar e descobrir nossos valores esportistas? Não temos. Não tem uma ideia. Isso é um produto, isso é economia. Não é? Então é muito triste nós observarmos que ainda tem empresários que acham o fato de não ter bilheteria não teve lucro. O lucro já foi feito há mais de 2.500 anos, que o mundo para, que as guerras param, exatamente para que os seres humanos possam competir entre si. E hoje, diferente do passado, você não tem um competidor, adversário como inimigo, mas alguém que está apenas praticando o mesmo esporte e que a disputa sirva para emocionar as pessoas que assistem. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura em Forma.